neste mundo ele está a caminho da perdição, mas antes de chegar na perdição, a Bíblia fala que Deus, com o seu amor, cruzou o caminho do homem, enviando Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa: aquele que crê com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer que ele veio em carne, que ele morreu e ressuscitou, e que hoje ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Esse alcança o benefício de Deus em tempo oportuno para ser perdoado dos seus pecados, porque o homem, quando está passando por essa terra, por mais que ele seja bom, ele tem pecado, e por mais que ele tenha condições nessa terra, o que ele tem nessa terra não pode pagar pelos seus pecados, porque o que nós conseguimos nessa terra não tem valor do outro lado. O homem pode ter muito dinheiro, e muito dinheiro acompanhar ele até na sepultura, mas quando chega daí para lá, o dinheiro fica para trás e ele vai para encontrar com Deus. O homem pode ser dono de uma refinaria de petróleo, mas quando chegar na sepultura, ela fica para trás e ele vai encontrar com Deus. O homem pode ter tido muito sucesso nessa vida, mas quando chega na sepultura, o sucesso fica para trás e ele vai encontrar com Deus. Mas sabendo Deus que o homem, com a sua natureza humana, tem tendência a pecar e que não tem força de si próprio para vencer Satanás, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, trazendo salvação aos homens. E essa mensagem que a Bíblia nos relata a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, do grande amor de Deus, enviando o seu Filho ao nosso encontro, é essa mensagem que está circulando pela terra, avisando para os homens: acorda-te, desperta, acorda, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá, porque o mundo está de passos largos para a perdição, mas aquele que crê vai encontrar em Jesus uma esperança. Porque a Bíblia mostra que Jesus, ele se manifestou ao homem como bom pastor. Aquele que se achegar a Jesus será pastoreado por Jesus para não perder o caminho. A Bíblia fala que Jesus se manifestou como luz para que aqueles que estão em treva possam ser iluminados pela luz de Cristo para não perder o caminho. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se manifestou como Salvador para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, no dia chamado hoje, talvez você tenha pensado em tanta coisa, você tem tido tanta coisa como tão importante na tua vida, e às vezes é até necessário. Muitas pessoas passam a vida estudando, muitas pessoas passam a vida trabalhando, comprando e vendendo, mas esquece do principal motivo da vida nessa terra, que é preparar para encontrar com teu Criador. Hoje, no dia chamado hoje, o Evangelho, ele está cruzando o teu caminho para falar com você: lute, esforce, conquiste, estude, trabalhe, tenha êxito no que você faz, mas não esqueça do teu Criador, porque um dia, querendo você ou não, você vai estar diante do teu Criador. Quantas pessoas que hoje desprezam a palavra de Deus, pensando que vai conseguir fugir de encontrar com o Criador, mas não tem como fugir de encontrar com o teu Criador. Sabe por quê? Porque Deus colocou você nessa terra com um propósito, e o propósito é você viver para a glória dele. Mas a Bíblia diz que chegará um dia em que Deus vai chamar o homem para uma conversa, e todo homem terá que prestar conta pelo que fez nessa terra, e a dívida adquirida nessa terra, que o homem adquire pelos seus pecados, só pode ser paga pelo sangue de Jesus. Porque a Bíblia fala que quando o homem se achega a Jesus, a cédula de acusação que está perante Deus para nos condenar pelo nosso pecado, Jesus rasga ela e clava ela na cruz, nos dando o direito de salvação. Isso é de graça hoje.
Hoje isso é de graça. Hoje se está sendo oferecido aos homens como a oportunidade de salvação. Hoje, por isso, enquanto o coração do homem bate, enquanto o sangue circula, enquanto o homem pode ouvir, entender, aceitar e decidir, o homem deve tomar uma decisão de reconhecer Jesus como Salvador. Hoje, Jesus te chama para a salvação. Vamos estar ouvindo neste momento a irmã Esther adorando o Senhor.